O símbolo da pinha tem sido representado em diversas culturas ao redor do mundo. Mas o que ele realmente significa? E ainda mais intrigante, qual é o verdadeiro significado do símbolo da bolsa que aparece em diferentes partes do planeta? Essas questões são apenas compreendidas por aqueles que ocupavam as camadas mais elevadas do conhecimento, como sacerdotes e magos. Apenas os mais privilegiados conseguiam decifrar os significados profundos desses símbolos. Ao longo da história, muitos desses símbolos antigos sofreram deturpações, tendo seus significados originais invertidos ou corrompidos. Em alguns casos, foram até demonizados, passando a representar algo supostamente maligno, quando, na verdade, seus significados eram completamente opostos. Esses indivíduos que guardavam esses conhecimentos eram também os responsáveis por moldar e conduzir grandes civilizações. Foram eles que impulsionaram o surgimento de sociedades avançadas e sofisticadas em diversas partes do mundo. Acredito que compreender esses símbolos pode ajudar muitas pessoas a conectar as peças que faltam em sua busca por conhecimento. Entendo que nem todos que chegam a essas informações estão no mesmo ponto de entendimento. Alguns podem ter estudado esses temas por anos, enquanto outros podem estar tomando contato com eles pela primeira vez. Por isso, gostaria de oferecer uma perspectiva ampla, que abranja tanto uma visão mais profunda quanto uma mais introdutória, antes de mergulharmos no assunto principal. Sinto que essa informação está em um nível elevado de complexidade e, por isso, é essencial preparar o terreno antes de discuti-la. Sem essa preparação, corremos o risco de afastar aqueles que ainda não estão familiarizados com o tema, que poderiam se sentir confusos ou desinteressados. Nos últimos anos, ao estudar sobre esses temas, sempre me deparei com perguntas recorrentes sobre a origem da civilização. Uma questão constante envolve os selos cilíndricos encontrados na antiga Mesopotâmia. O que eles representam? Qual é o significado dos murais e das representações encontradas neles? Essas são perguntas que tentaremos explorar para entender melhor o impacto desses símbolos na história humana. O que realmente sabemos sobre o passado? Como podemos explicar os antigos símbolos que encontramos em lugares tão distantes como as Américas, a Turquia, o Egito e a Mesopotâmia? É curioso que símbolos idênticos apareçam em culturas tão distintas, especialmente quando a história convencional nos ensina que essas civilizações nunca tiveram contato entre si, especialmente por causa das vastas distâncias oceânicas. Segundo essa narrativa tradicional, essas culturas estavam isoladas umas das outras em diferentes períodos históricos. Seria tudo isso apenas uma coincidência? De acordo com a versão oficial, as civilizações humanas surgiram de forma quase aleatória. Grupos de reis e caçadores-coletores decidiram se estabelecer em um local, construíram impérios, que eventualmente colapsaram, e essa é a história completa que nos é apresentada. Nos livros de história, é dito que toda a trajetória da civilização humana pode ser resumida em uma janela de 6.000 anos, onde enormes quantidades de escravos eram forçados a construir manualmente colossais estruturas, como as pirâmides. Essa é a narrativa que nos ensinaram, com blocos gigantes sendo movidos por pilares de madeira e outros métodos que hoje parecem difíceis de acreditar. Entretanto, essa antiga narrativa, esse paradigma que nos foi transmitido sobre como as civilizações humanas surgiram, qual é sua verdadeira idade e de onde veio o conhecimento que possuíam, está começando a ser questionado e a ganhar uma nova relevância nas discussões contemporâneas. Estamos começando a enxergar que a história pode ser muito mais complexa e fascinante do que nos ensinaram. Ainda não alcançamos o nível de compreensão necessário. Grande parte da sociedade permanece adormecida, acreditando em uma narrativa simplista que molda nossas vidas de maneira profunda. Se acreditamos que somos apenas primatas sem qualquer conexão com as estrelas e sem entendimento de nossa verdadeira natureza, seres vibracionais elevados, co-criadores conscientes da realidade que nos cerca, essa visão limitada influencia diretamente como vivemos. É por isso que considero essa informação crucial. Se você, assim como eu, acredita que a história é muito mais profunda e complexa do que nos ensinaram, então já estamos no mesmo caminho. Então, antes de mergulharmos nos mistérios desses símbolos antigos e desvendarmos as verdades ocultas que moldaram civilizações inteiras, já deixe seu like e compartilhe suas primeiras impressões nos comentários. Assim,
Juntos, podemos expandir esse conhecimento e questionar as narrativas que nos foram passadas. Você já se perguntou como símbolos antigos podem revelar segredos profundos sobre a mentalidade e o conhecimento de civilizações há muito perdidas? O que significa de fato a representação de uma águia ou uma serpente em diferentes culturas? Por que esses símbolos aparecem repetidamente em locais distantes e em épocas diferentes? E qual é o verdadeiro propósito da misteriosa bolsa que encontramos em diversas civilizações ao redor do mundo? Para compreender essas questões, é fundamental começar pelo simbolismo, que serve como chave para desvendar esse conhecimento. Ao longo das minhas pesquisas, tenho discutido extensivamente os símbolos da águia e da serpente, que possuem significados profundos e variados em diversas culturas. Explico como é essencial evitar interpretações literais desses símbolos. Por exemplo, na Mesopotâmia, ao encontrarmos representações de indivíduos com cabeças de serpente, é fácil interpretar isso como uma figura reptiliana, embora essa interpretação seja comum e eu não queira invalidar a perspectiva de ninguém. Quero compartilhar minha visão e como compreendo o real significado desses símbolos. Quando você vê uma figura com cabeça de serpente, como mencionado no Código de Hammurabi, ou referências à cabeça negra, estamos lidando com simbolismos que refletem a mentalidade de um indivíduo. Assim, quando encontramos representações de alguns Anunnaki com cabeça de águia, isso não significa que eles literalmente possuíam cabeças de águia, assim como não tinham cabeças de serpente. Essas imagens eram formas simbólicas de expressar suas mentalidades. A águia, por exemplo, simbolizava uma mentalidade voltada para a guerra e o controle, com uma energia criadora predominantemente masculina. Já a serpente sempre foi um símbolo de conhecimento e sabedoria. Portanto, uma cabeça de serpente não era algo assustador. Ao contrário, indicava um ser de grande inteligência e compreensão, distinto da sociedade comum da época, composta por agricultores e pescadores que não tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Esses conhecimentos simbólicos eram reservados apenas para os mais elevados círculos de sacerdotes e magos. Apenas aqueles no topo da hierarquia conseguiam decifrar o verdadeiro significado desses símbolos. Embora a águia e a serpente sejam dois dos símbolos mais significativos que temos, os que discutiremos a seguir podem ser ainda mais fundamentais, pois encapsulam a totalidade desses conceitos. O que temos diante de nós é uma coleção de diversas imagens, reunidas em uma colagem que ilustra esses símbolos. Vou explicar alguns desses pontos enquanto avançamos. Mencionei anteriormente o simbolismo da mentalidade em relação às cabeças. A figura com cabeça de águia é Ninurta, um antigo deus da guerra. Por isso ele é representado com uma cabeça de águia. Ninurta foi um dos principais influenciadores do Império Romano, algo que é evidente no símbolo de Ninurta. A águia bizantina de duas cabeças, esculpida em pedra ao fundo, representando a consciência e o conhecimento de tudo ao redor. A representação de algo que olha para a esquerda e para a direita simboliza a vigilância e a consciência total, não apenas no sentido de conhecimento, mas também de estar ciente de tudo, sempre um passo à frente. Esse era o símbolo de Ninurta. Mesmo no caso da mentalidade simbolizada pela cabeça de águia que mencionei, há um detalhe recorrente. Essas figuras estão sempre segurando uma pinha na mão, muitas vezes apontando-a em uma direção específica. Quando analisamos os murais mesopotâmicos que fazem referência a reis ou aos Anunnaki, é importante lembrar que cada detalhe, cada curva, cada marca desses desenhos tem um significado profundo. Essa riqueza de simbolismo é o que torna tudo tão fascinante. Passei incontáveis horas estudando esses murais, tentando decifrar o que eles realmente representam. Essas figuras Anunnaki, frequentemente retratadas segurando uma pinha, parecem carregar um simbolismo poderoso. Essa pinha é sempre mantida diante deles. Curiosamente, se você visitar o Vaticano em Roma, onde o Papa realiza suas cerimônias, encontrará um enorme símbolo de uma pinha na praça central, a maior pinha do mundo, colocada no coração desse centro religioso. Além disso, o bastão do Papa também tem uma pinha esculpida em sua base. Quando investigamos a história dos Dogon, uma antiga tribo localizada no oeste da África, no atual Mali, descobrimos que eles possuíam um conhecimento impressionante sobre as estrelas e o cosmos, muito antes do surgimento dos primeiros telescópios
ou de qualquer influência externa. Essa tribo, isolada no meio da África Ocidental, detinha um entendimento dos céus que era inacessível para a maioria das outras culturas da época, ou apenas conhecido por alguns grupos seletos. Quando os antropólogos franceses visitaram a tribo Dogon pela primeira vez, na década de 1930, ficaram perplexos com o extenso conhecimento que essa cultura possuía sobre os movimentos celestiais e os alinhamentos detalhados de Sírius A, B e até mesmo C. Naquela época, Sirius B ainda não havia sido descoberta, sendo identificada apenas anos depois com o advento dos radiotelescópios. No entanto, de alguma forma, os Dogon já detinham um entendimento profundo sobre o cosmos e o nosso planeta. Menciono essa história porque, ao examinar as representações dos Dogon, encontramos a figura de um ser aquático, semelhante a um peixe-serpente, conhecido como Oannes. Nesses registros, Oannes usa um chapéu que é, na verdade, a origem da mitra usada pelo Papa. Nessas representações, Oannes está transmitindo conhecimento aos Dogon. Assim, quando observamos o Papa hoje em dia, vemos que ele faz referência a esses antigos portadores de sabedoria que legaram vastos conhecimentos. Oannes, contudo, não era literalmente um ser aquático. Ele simbolizava Enki. Nos selos cilíndricos de Enki, ele é frequentemente retratado cercado por peixes, pois era o deus das águas doces e do equilíbrio. Muitos dos símbolos que vemos hoje em instituições religiosas, que foram corrompidos e cujas verdades foram distorcidas, remontam a tempos muito mais antigos, antes de terem seus significados invertidos. Muitos símbolos foram deturpados ou ocultados, de modo que hoje não compreendemos mais seus verdadeiros significados. A pinha é um símbolo que aparece em várias culturas ao redor do mundo, desde as tradições hindus até as egípcias. Ela era mais do que apenas uma representação comum, simbolizava o conhecimento, a transmissão de sabedoria e estava associada ao nosso terceiro olho, a glândula pineal no cérebro humano. Além disso, a pinha representava a estrutura hexagonal das colmeias, as sementes da vida e o design inteligente presente em toda a natureza. Entre todos os símbolos disponíveis, a pinha foi escolhida para representar a disseminação do conhecimento e da sabedoria. É por isso que vemos figuras segurando-a à sua frente, como se estivessem oferecendo essa sabedoria a outras culturas. Compreender o significado da pinha nos permite aplicar esse entendimento a outros símbolos relacionados, ampliando nossa percepção sobre o que cada um deles representa. A pinha e o símbolo da bolsa são encontrados em diferentes regiões do mundo, o que sugere uma conexão entre civilizações antigas. A presença desses símbolos em locais com estruturas megalíticas e construções sofisticadas que seriam impossíveis de serem criadas por culturas primitivas com ferramentas da Idade do Bronze, reforça a ideia de que essas civilizações compartilhavam uma influência comum. Definir o significado desses símbolos é crucial, pois nos ajuda a identificar quem foram os influenciadores dessas culturas, responsáveis por criar civilizações que, apesar das distâncias geográficas, exibiam semelhanças impressionantes. O que temos aqui é provavelmente o símbolo mais discutido de todos, a misteriosa bolsa. No início de minhas pesquisas, pensei que essa bolsa pudesse conter algo como psicodélicos, como a psilocibina, usados em rituais religiosos para expandir a consciência das culturas antigas. Eu não conseguia entender exatamente o que essa bolsa representava ou o que ela continha. Algumas teorias sugerem que a bolsa poderia simbolizar algum tipo de tecnologia avançada que essas civilizações possuíam e que as ajudou a construir suas sociedades. Essa é a hipótese que comecei a explorar, e é isso que quero tentar esclarecer conectando-a à glândula pineal. Vamos reunir todas essas ideias em um contexto mais amplo. O símbolo da bolsa aparece em quase todas as civilizações onde encontramos imagens e estruturas megalíticas antigas ao redor do mundo. Este símbolo está presente em Göbekli Tepe, na Turquia, onde podemos vê-lo no pilar 43. A seguir, vemos uma imagem do México, de La Venta, associada aos Olmecas, onde Quetzalcoatl, ou Kukulkan, é retratado atrás de um indivíduo olmeca com uma cabeça de serpente, segurando e transmitindo uma bolsa. A pergunta que permanece é: o que essa bolsa realmente significa? O que ela representa? Pense no que o símbolo anterior representava: a transmissão de conhecimento. No entanto,
Não se tratava de um conhecimento qualquer, mas sim de um entendimento elevado, uma compreensão profunda sobre o equilíbrio da natureza, a consciência, a energia, o cosmos e como construir uma civilização. Esse tipo de conhecimento era essencial para que alguém pudesse realizar o que grandes impérios fizeram ao longo da história. Então, o que a bolsa simboliza? A bolsa representa as ferramentas necessárias para construir uma civilização. Quando você compartilha o conhecimento simbolizado pela pinha, está transmitindo a compreensão sobre a realidade, a energia e outros aspectos fundamentais. Isso é importante, mas vai além de simplesmente entender. A bolsa, por sua vez, representa os planos, as estruturas e os princípios necessários para transformar esse conhecimento em uma civilização real. Ela contém as diretrizes sobre como projetar uma sociedade, os valores morais que serão implementados, as leis que governarão a comunidade e as estratégias para a construção dessa civilização. É por isso que a pinha e a bolsa frequentemente aparecem juntas. A pinha está associada ao conhecimento, enquanto a bolsa representa os meios para materializar esse conhecimento em forma de civilização. Em algumas representações, vemos a figura segurando ambos os símbolos ou transmitindo-os ao mesmo tempo, enquanto em outras, a bolsa é mantida ao lado do corpo, destacando sua importância. Esses indivíduos eram guardiões do conhecimento e detentores do saber sobre a criação de civilizações. Eles foram os responsáveis por impulsionar cada grande civilização avançada e sofisticada ao redor do mundo. Quando observamos as civilizações perdidas, é evidente que foram esses influenciadores que forneceram as bases. Eles transmitiram tanto o conhecimento, simbolizado pela pinha, quanto as ferramentas, simbolizadas pela bolsa, para a criação de civilizações ao redor do mundo. Por isso, encontramos esses dois símbolos frequentemente associados em quase todas as representações. Qual seria o propósito final de tudo isso? Imagine que uma civilização avançada tivesse a tarefa de projetar a infraestrutura de um planeta, criar cidades, determinar as funções sociais, administrar recursos naturais, desviar cursos de rios para a agricultura e mapear o céu. Para realizar todas essas tarefas, seria indispensável um vasto conjunto de ferramentas e conhecimentos. Acredito que os símbolos que essas civilizações nos deixaram representavam exatamente essa sabedoria. No entanto, essa questão vai muito além. Você já parou para pensar que há sinais ocultos em monumentos antigos que podem revelar segredos sobre catástrofes globais que moldaram a humanidade? E se essas catástrofes não fossem apenas lendas, mas parte de um ciclo inevitável que pode se repetir? O que as civilizações antigas sabiam sobre o cosmos que nós ainda estamos tentando compreender? Há evidências abundantes ao redor do mundo, assim como desses símbolos, que sugerem que a Terra foi assolada por catástrofes devastadoras. Essas calamidades podem não ter ocorrido em um único período, mas talvez façam parte de um ciclo de aproximadamente 12 mil anos. Isso poderia explicar a obsessão dessas civilizações em mapear os céus, não apenas para compreender as energias cósmicas, mas também para prever quando esses eventos catastróficos aconteceriam, observando o tempo numa escala maior, no nível do sistema solar, além da nossa concepção de tempo. Essas civilizações parecem ter sido coletivamente destruídas por uma série de cataclismos, como evidenciado pela erosão no recinto da Esfinge e pelos núcleos de gelo da Groenlândia, que indicam um evento devastador. Entre cerca de 12.810 e 10.100 anos atrás, uma sequência de eventos catastróficos que pode ter durado 1000 anos parece ter varrido essas culturas da face da Terra. O que restou foram apenas as estruturas megalíticas que construíram e, em alguns casos, tábuas cuneiformes, uma engenhosa forma de preservar mensagens gravadas em pedra ou argila para resistir ao tempo. Talvez seja por isso que encontramos tão poucos registros escritos dessas culturas ao redor do mundo. Se tivessem usado materiais mais perecíveis, como papel ou meios digitais, nada teria sobrevivido. Como podemos afirmar que Atlântida realmente existiu? A verdade é que há muito poucos registros escritos sobre Atlântida. O que temos são apenas fragmentos, muitos deles transmitidos ou canalizados através do Antigo Egito, já que o Egito é a única conexão direta que encontramos com essa civilização perdida. A história de Atlântida chegou até nós principalmente por meio de Solon,
que levou os relatos do Egito para Platão. Assim, o que temos são apenas vestígios, migalhas deixadas para trás que tentamos usar para entender as catástrofes que parecem inimagináveis na história da humanidade. Essa é uma das razões pelas quais essa história é tão difícil de decifrar. Estamos falando de uma cultura que, em muitos casos, desapareceu há mais de 10 mil anos. Agora, vamos explorar alguns aspectos mais profundos dessa história. Para aqueles que se interessam por detalhes, vamos falar sobre Göbekli Tepe, localizado na região da Anatólia, na Turquia. Este sítio arqueológico é famoso, especialmente pelo Pilar 43, que é considerado o mais significativo de todos. Os pilares de Göbekli Tepe são imensos, esculpidos a partir de uma única pedra, e têm a forma de um T, pesando mais de 20 toneladas cada um. Esses pilares apresentam diversas representações intrigantes esculpidas em suas superfícies. O Pilar 43, em particular, exibe no topo um símbolo que lembra uma bolsa, que muitos acreditam representar as ferramentas necessárias para construir uma civilização. Esses símbolos indicam o profundo respeito que essas pessoas tinham pelo conhecimento e pelas ferramentas que permitiram o florescimento de sua civilização. Göbekli Tepe é um dos sítios arqueológicos mais significativos, não tanto pela grandiosidade dos blocos megalíticos, como os encontrados no Peru ou no Egito, mas pelas evidências arqueológicas únicas que ele oferece. Essas evidências são fundamentais para compreendermos melhor a história antiga e dão suporte a muitas teorias sobre civilizações passadas. O que torna Göbekli Tepe tão especial é a descoberta de que este complexo, que funcionava como um templo astronômico, foi intencionalmente enterrado sob enormes quantidades de detritos. Quando os arqueólogos finalmente conseguiram desenterrá-lo, encontraram camadas de material orgânico enterradas profundamente, o que permitiu a datação por radiocarbono. Esses materiais foram datados de aproximadamente 11.800 anos atrás, o que coincide com a época em que a civilização de Göbekli Tepe construiu o templo. Esse período também corresponde a um tempo de grandes mudanças violentas na Terra, evidenciado por amostras de núcleos de gelo que apontam para o período destrutivo do Dryas recente, cerca de 12 mil anos atrás. É interessante observar que, de acordo com a visão tradicional da arqueologia, as civilizações dessa época eram formadas por grupos nômades de caçadores-coletores. No entanto, a descoberta de Göbekli Tepe desafia essa narrativa. Segundo os arqueólogos convencionais, esses grupos teriam simplesmente decidido parar de caçar e, de repente, construíram um dos templos astronômicos mais sofisticados já conhecidos. Essa explicação parece improvável. Uma análise mais detalhada das camadas revela evidências de que caçadores-coletores passaram pela região antes da construção do templo, sugerindo uma continuidade entre as práticas nômades e o desenvolvimento de uma civilização capaz de construir algo tão grandioso. No entanto, logo acima de uma camada muito fina de material, acumulada em apenas alguns anos, observamos o surgimento repentino de uma sofisticação impressionante, a prática da agricultura, o desenvolvimento de cidades e o aparecimento de uma sociedade avançada. Tudo isso parece ter emergido do nada. E o que encontramos representado naquele pilar? As enigmáticas bolsas esculpidas. Agora, imagine que você é parte de um grupo de caçadores-coletores, vivendo da caça e dos recursos da terra naquela região. De repente, um grupo de indivíduos iluminados chega e compartilha com você um vasto conhecimento. Eles ensinam técnicas de cultivo, revelam segredos sobre o cosmos e a consciência e fornecem as ferramentas necessárias para construir uma civilização. Esse conhecimento transforma completamente a estrutura da sua sociedade. Após transmitirem essa sabedoria, esses indivíduos partem. O que você faria? Provavelmente os veneraria, adoraria esses seres, o lugar de onde vieram ou talvez até conceitos celestiais de energia. Agora vamos analisar mais de perto o que está abaixo dos símbolos das bolsas. Podemos ver a figura de um abutre, certo? E acima da asa do abutre, há um objeto circular que muitos especulam ser um cometa ou asteroide. Logo abaixo do abutre, encontramos a figura de um escorpião. Esses elementos adicionam camadas de significado e mistério ao conjunto de símbolos esculpidos, sugerindo conexões profundas com eventos cósmicos ou mitológicos que impactaram a vida e a crença dessas antigas civilizações.
Quando comparamos essa configuração com o cosmos, percebemos semelhanças surpreendentes com as constelações de Signos e Escórpios. Essas representações estão posicionadas de forma muito similar tanto no céu quanto no gráfico cosmológico. No alto de Signos, há uma estrela que chama a atenção. Agora observe a asa do abutre. Acima dela há uma estrela brilhante chamada Deneb, uma das estrelas mais luminosas, não apenas na nossa região do espaço, mas em toda a galáxia. A presença de Deneb sobre Signos não é uma simples coincidência. É um detalhe que carrega significado profundo. Agora, considere o símbolo da cruz. A cruz antiga é um dos símbolos mais primordiais, existente muito antes das religiões cristãs surgirem. Esse símbolo aparece repetidamente em murais Anunnaki, destacando sua antiguidade e importância. A cruz representa a interseção de energias, mente, corpo e alma, os 3 elementos essenciais para a ascensão humana. Este conceito de cruzamento de energias está presente em várias tradições ao longo da história, inclusive nos ensinamentos atribuídos a Jesus na Bíblia cristã. No entanto, essa ideia remonta a tempos muito anteriores, onde a cruz simbolizava exatamente essa convergência de forças vitais. Coincidentemente, Signos é uma constelação que tem a forma de uma cruz, o que reforça ainda mais essa conexão simbólica. As estrelas mais brilhantes de toda a nossa galáxia estão curiosamente posicionadas no topo da cruz, um símbolo que essencialmente representa a ascensão. Isso é algo que considero extremamente fascinante. Em Göbekli Tepe, vemos Signos e Escórpios representados, com as misteriosas bolsas esculpidas logo acima delas. Isso nos leva a refletir. O que exatamente isso significa? Será que esses seres que trouxeram esses símbolos também introduziram ferramentas e conhecimentos? Essas perguntas parecem intermináveis, mas é importante que consideremos o que está sendo representado e o que esses símbolos, especialmente as bolsas, podem estar nos comunicando. Há ainda outra peça intrigante desse quebra-cabeça. Signos e Escórpios estão localizadas em uma região da galáxia conhecida como a Fenda Negra. A Fenda Negra é uma área que contém a maior concentração de energia escura em toda a galáxia. Para aqueles que não estão familiarizados com o conceito, energia escura pode ser entendida dentro da ideia de equilíbrio universal, como o princípio de assim em cima, assim embaixo. Em termos galácticos, a matéria escura poderia ser vista como o equivalente ao submundo, uma contraparte da matéria que conhecemos, mantendo o equilíbrio cósmico. Para mim, essa representação em Göbekli Tepe é uma das mais fascinantes de todas. Pode parecer simples, mas ela carrega implicações profundas que podem nos ajudar a entender muito do que foi discutido. Pense sobre tudo o que analisamos até agora. O que simboliza a pinha e as bolsas? Elas estão ali, presentes e carregadas de significado, oferecendo muito mais informações do que aparentam à primeira vista. Agora vou desvendar esses elementos, e acredito que ao fazer isso, muitas peças começarão a se encaixar para vocês. Imagine isso como montar um quebra-cabeça de uma história perdida, peça por peça. Quando entendemos que a pinha simboliza a transmissão de conhecimento e sabedoria, colocamos essa peça no lugar. Em seguida, quando compreendemos o significado das bolsas que são seguradas, colocamos outra peça. Se reconhecemos que as figuras aladas representam deuses ou seres ascendidos de outras dimensões, mais uma peça se encaixa. E ao final, o que obtemos é uma representação que narra toda a história da criação de civilizações avançadas no passado. Agora, permita-me explicar. Observe que há 2 figuras centrais, cercadas pelo que é chamado de Árvore da Vida, enquanto outros 2 indivíduos estão posicionados nas extremidades. Acima da Árvore da Vida, vemos o disco solar alado, com Anu no centro. Anu, nesse contexto, parece estar controlando os mecanismos dessa árvore, simbolizando o equilíbrio da vida. Quanto mais aprendemos sobre os Anunnaki, mais percebemos sua obsessão em manter esse equilíbrio. Embora tenham feito coisas controversas, assumiram certas responsabilidades para restaurar o equilíbrio. Isso é algo que aparece constantemente em suas representações. A Árvore da Vida, sempre retratada em perfeito equilíbrio, simbolizando a natureza, a criação e a manutenção da vida. Segundo os textos, os Anunnaki se consideravam responsáveis por isso. Inicialmente, eu pensava que essa representação incluía todos os Anunnaki,
que essas figuras fossem 4 deles, mas essa interpretação estava errada e demorou um tempo para eu entender. A chave para desvendar isso não está apenas nas asas, mas no que essas figuras usam na cabeça. Os Anunnaki, quando retratados em sua forma física e não como serpentes ou águias, são sempre mostrados de maneira semelhante, com chifres circulares ao redor de seus capacetes, normalmente 3, um símbolo de status. Isso nos indica que os 2 indivíduos nas extremidades e os 2 no centro não representam lados opostos, mas sim ambos os lados em equilíbrio. Eles simbolizam o equilíbrio essencial que os Anunnaki buscavam manter, com os 2 reis no centro e os 2 guardiões nas extremidades. Além disso, os reis têm a mesma altura que os Anunnaki. Como mencionei antes, algumas coisas devem ser interpretadas literalmente, enquanto outras são simbólicas. Neste caso, a altura dos reis em comparação com os Anunnaki é literal. Isso reforça a ideia de que os Anunnaki não eram seres reptilianos, mas sim que fomos criados à imagem deles. Em outras palavras, nós somos uma extensão deles. Quando analisamos os retratos dos reis mesopotâmicos ao longo da história, como Ashur e Hammurabi, percebemos uma tentativa clara de imitar os Anunnaki. Eles são retratados com longas mechas de cabelo trançado, em uma aparência que ecoa a dos Anunnaki. No entanto, há algo que os distingue. Os reis não possuem chifres em suas cabeças, ao contrário dos Anunnaki. Eles também não carregam as bolsas ou as pinhas, símbolos que são característicos dos Anunnaki. Isso nos conta uma história interessante, que merece ser explorada mais a fundo. Os Anunnaki tinham descendentes reais, conhecidos como Nefilim. Esse conceito é mencionado em textos antigos, como o Gênesis, o livro de Enoque e vários outros registros. Esses relatos sugerem que gigantes caminharam pela Terra e que os antigos reis não eram exatamente o que imaginamos. Na verdade, eram descendentes diretos dos Anunnaki, pertencentes a uma linhagem real e pura. A obsessão dos Anunnaki era garantir que seus descendentes diretos governassem a sociedade. Esses reis, herdeiros do sangue Anunnaki, foram os receptores de conhecimentos e sabedorias necessários para fundar e desenvolver civilizações. É por isso que são retratados no centro, em torno da árvore da vida, simbolizando sua posição de destaque e poder. Agora, preste atenção no que eles seguram em seus braços. Eles empunham o que é conhecido como o cetro masculino de realeza, um símbolo de autoridade e domínio, e sempre foram os homens que desempenharam esse papel em suas culturas. Embora existam registros de civilizações, principalmente em partes da África, onde mulheres, reis e sacerdotisas femininas assumiram o poder, a maioria dessas antigas civilizações era liderada por governantes masculinos, especialmente aqueles de linhagem pura que herdaram o direito de governar. O cetro que eles seguram simboliza mais do que poder. Ele representa a responsabilidade de guiar a sociedade de acordo com as diretrizes recebidas dos Anunnaki. Esses reis, como embaixadores de uma força superior, foram encarregados de usar o conhecimento e as ferramentas transmitidas pelos Anunnaki para moldar civilizações. Eles estavam incumbidos de implementar leis e conhecimentos específicos, todos centralizados no conceito de realeza. Em toda parte, a mensagem era clara: a realeza foi concedida, estabelecida, perdida e, em alguns casos, restaurada. Em essência, os Anunnaki designaram esses reis de sangue puro como superiores, destinados a liderar e orientar o restante da sociedade na construção e manutenção dessas civilizações. No coração dessa narrativa, encontramos o símbolo zoroastriano representando Anu, que age como o grande orquestrador, movendo as engrenagens do cosmos. Anu é como o piloto da bicicleta da vida, sendo o responsável por guiar os Anunnaki e manter o equilíbrio universal. Ao analisar o quadro completo, fica evidente que os Anunnaki moldaram um tipo particular de civilização, refletindo sua própria imagem, mentalidade e essência. Esse processo de criação é o que acho verdadeiramente fascinante. Se recuarmos no tempo, perceberemos que os Anunnaki são frequentemente retratados com cabeças de águia, uma característica bastante incomum em comparação com representações de cabeças humanas ou de serpente. Essa representação predominante da cabeça de águia sugere que os Anunnaki, ao estabelecerem essas civilizações, as estruturaram como impérios belicosos. Isso esclarece por que, ao longo da história,
As sociedades sempre foram regidas pela guerra. A guerra, afinal, é a ferramenta mais eficaz para controlar civilizações e mantê-las em um estado de consciência inferior. Sempre houve um esforço contínuo por parte dos Anunnaki para evitar que nos tornássemos superiores a eles. Muitos dos conflitos ao longo da história refletem essa luta. Portanto, é importante refletir sobre essas dinâmicas e relaxar diante das revelações. Sabe, ao longo da história, as civilizações antigas nos deixaram pistas, símbolos e segredos que desafiam tudo o que pensamos saber. E assim como essas civilizações codificaram sua sabedoria nas figuras da pinha e da bolsa, você também carregou algo precioso ao chegar até aqui: a busca pelo verdadeiro conhecimento. Agora gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se há milhares de anos, entre as pedras sagradas de Göbekli Tepe, ou sob o olhar vigilante das águias mesopotâmicas. Você não está apenas observando esses símbolos antigos, mas se tornando parte de uma jornada de descoberta que atravessa o tempo. Você é, agora, um guardião desse conhecimento, um daqueles poucos que ousam questionar as narrativas estabelecidas e buscar as verdades ocultas. Assim como os sacerdotes e magos de outrora, você está ajudando a moldar uma nova forma de entender o mundo e o nosso lugar nele. Por isso, sou imensamente grato por você ter permanecido comigo até o final deste vídeo. Juntos, estamos desvendando mistérios que muitos jamais ousariam tocar. E mais do que isso, estamos construindo pontes entre o passado e o futuro. E, se você quer continuar essa jornada comigo e com tantos outros buscadores, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, sempre que novos segredos forem revelados, você estará entre os primeiros a desvendar esses mistérios. Deixe seu like para que mais pessoas possam se juntar a nós nessa busca pelo conhecimento perdido e compartilhe suas reflexões nos comentários. Afinal, são suas perguntas e percepções que enriquecem essa aventura. Então, da próxima vez que você olhar para uma pinha ou refletir sobre o significado de uma bolsa antiga, lembre-se, você faz parte de algo muito maior. Você é parte da história que continua a ser escrita. Muito obrigado por estar aqui, por ser um explorador dos mistérios da humanidade. Até a próxima jornada, onde continuaremos a iluminar o desconhecido. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.